Oi, meus queridos. A gente vai falar sobre mais um caso de abuso no mapa astral. Então, se você gostou do tema, fica aí que é sobre isso que a gente conversa hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou psicanalista, escritora e astróloga, e a proposta desse canal é falar sobre os transtornos de comportamento pela visão da astrologia. Bom, antes de começar eu quero dar os recadinhos, tá? Eu convido você a conhecer o meu curso que tem esse tema, Psiquiatria e Espiritualidade nos Transtornos Emocionais, pela visão da astrologia. Esse aqui, ó. Vou deixar na descrição do vídeo o caminho para você acessar, tá bom? Agora, se você não conhece nada, acabou de chegar aqui e gostaria de conhecer um pouco mais de astrologia, aqui no canal tem um curso inteiro disponível para você que não entende nada e quer saber um pouco mais. São 20 vídeos, se eu não me engano. Quero falar também sobre o meu livro, Emoções e Sentimentos, que fala sobre o lado luminoso e o lado sombrio de cada emoção, e o meu recente lançamento, que é Psicopatia como Herança. Esse livro ele conta a história de uma família, onde o personagem principal ele é um narcisista, então como que isso afetou o comportamento emocional de todos os filhos, da esposa e da família como um todo. E claro que tem muita astrologia lá no livro, tá? Tem o mapa astral de cada personagem, vocês vão curtir pra caramba. Se você quiser adquirir o seu, é só mandar um e-mail pra mim também, que eu envio pra todo o Brasil. Mas agora chega de enrolação e vamos direto ao caso. Bom, deixa eu abrir aqui o meu ponto para eu não me perder. Se bem que eu me perco toda hora, não adianta nada isso aqui. Mas enfim, eu quero falar sobre mais um caso clínico de abuso, ou melhor dizendo, né, sobre aquele perfil de personalidade que se coloca em condição de abuso, mas principalmente quando a pessoa não consegue sair daquela condição e acaba que não desenvolve todo o potencial que está ali aparecendo pra gente no mapa. Eu já falei em algum outro vídeo sobre a questão do abuso, mas vale a pena rever alguns pontos, tá? Existem várias formas de abuso. Ele não precisa ser necessariamente uma agressão física, uma violência, mas ele também pode se apresentar de uma maneira mais suave ou menos visível aos olhos dos outros, porque para quem sofre o abuso nunca é suave. Então, além do abuso físico, tem o abuso moral, que também é conhecido como assédio. Enfim, a questão do abuso, ela está muito relacionada com a submissão, com o complexo de rejeição. E ele acaba que constrói uma relação baseada nessa luta de controle e submissão, tanto da vítima quanto do agressor. Pode até parecer crueldade eu falar assim que a vítima também transita entre controle e submissão, né? Mas quando a gente está falando sobre tendências de comportamento, a análise ela é feita sempre através dos complexos. E para quem não sabe do que eu estou falando, o padrão central das memórias, que são as emoções, as percepções, os desejos que ficam no inconsciente de cada um, isso são os nossos complexos, tá? Bom, a vítima de um abuso, ela pode desenvolver problemas relacionados com autoestima, com depressão, com isolamento, com fobias de todos os tipos, e a forma como ela pode apresentar esses sintomas pode ser variados, tá? Pode variar ali entre o isolamento, a depressão, como também o comportamento mais agressivo, mais raivoso, como uma forma de querer estabelecer ali um jeito de se defender. Muitas vezes, esse comportamento de isolamento que a pessoa desenvolve, se não for muito bem trabalhado, pode impedir com que a pessoa siga seu próprio destino. Então, todo aquele potencial que aquela pessoa poderia desenvolver na vida não acontece, porque ela ainda fica muito presa no trauma, fica muito presa no abuso, mesmo aparentemente ela levando uma vida normal, emocionalmente ela está presa ali. Então, ela acaba que ela não se sente capaz, não se sente dominadora do seu próprio destino. Ela parece que ela não tem o domínio de si mesma. Mas esse é o caso da nossa cliente de hoje. Vamos ao mapa, então. Bom, antes eu quero destacar uma coisa, que ninguém fica preso numa condição porque quer. Mesmo quando essa pessoa não sai dessa condição, isso também é uma escolha, e isso vale para qualquer situação da vida. Os motivos pelos quais a pessoa não sai de uma condição devastadora na vida dela, esses motivos é que devem ser tratados, e isso
Ninguém tem coragem de fazer isso, porque para isso você precisa de mergulhar na terapia, você precisa continuar entregue para querer vasculhar sua própria sombra, porque é preciso ter muita coragem para você assumir todas as responsabilidades pelas escolhas que a gente faz na vida, inclusive a escolha de ficar. Você precisa ter coragem para assumir que você escolheu ficar. Não importa o que aconteceu na vida, né, se foi uma coisa boa, se foi uma coisa assustadora, se você estiver lidando com alguma dor emocional, você precisa entender que a dor não é uma punição, ela é o resultado de suas sintonias. E é bem difícil explicar isso para uma vítima de um abuso. Então, tirar a pessoa dessa sintonia do jogo da vítima e do carrasco, que às vezes ela acaba arrastando isso por milênios, não é tarefa fácil, principalmente para si mesmo, né? Nossa, é muito difícil isso. E toda vez que eu faço um vídeo aqui apontando uma questão sobre autorresponsabilidade, eu recebo muitos comentários de pessoas que não entendem essa questão, e provavelmente sejam pessoas que tenham lá suas próprias dores em relação a algum tipo de abuso, e que talvez não tenham conseguido ainda sair dessa condição da vítima ou desse jogo de querer ter o domínio e de ser a vítima, enfim. Mas vamos ao caso. Nós estamos falando, deixa eu abrir o mapa para colocar aqui. Bom, nós estamos falando de uma leonina com ascendente em Gêmeos, Lua em Escorpião. Mas o ponto que logo de cara já me chama maior atenção é como que os planetas eles estão aqui todos concentradinhos nesse primeiro quadrante do mapa. Então isso sugere que é uma pessoa muito autocentrada, voltada a maior parte do tempo para sua própria satisfação. Isso não tem nada a ver com egoísmo, com generosidade ou com a falta de generosidade, mas provavelmente uma incompreensão do que é ser generoso, do que é ser altruísta, ou o que é que motiva a generosidade, o que é que motiva o altruísmo para essa pessoa. Eu falei de generosidade porque a gente está falando de uma pessoa de leão, e leão pode até ser egóico, mas ele também é bem generoso. O problema é que as pessoas não sabem de verdade o que é que motiva essa generosidade. E aí eu coloco aqui já, logo de cara, você para pensar sobre a questão do complexo de poder, que muitas vezes motiva uma generosidade também, porque é uma generosidade cheia de segundas intenções ocultas. Então, vamos entender um pouquinho sobre essa questão do complexo de poder, porque o poder, nesse caso, ele aparece como uma necessidade de você ter o controle. E isso pode aparecer de diversas maneiras. Seja naquele conselho que ninguém pediu e você deu, seja naquela opinião sobre alguma coisa que ninguém pediu e você deu. E o pior de tudo, né, é quando ninguém pediu a sua ajuda e você deu. E não, eu acho que tem uma coisa que é pior ainda, que é quando a pessoa que você ofereceu a ajuda não segue o passo a passo da sua ajuda. Meu Deus do céu, isso é o caos instalado, porque quem sofre com o complexo de poder acaba se sentindo traído, acaba se sentindo rejeitado. E qual é a frase que a gente mais escuta com quem sofre do complexo de poder? Ai, mas eu fiz tanto por você e você nem para me agradecer. Ou eu fiz isso por você e você não faz nada por mim. Ou eu fiz isso para te ajudar, agora você tem uma dívida de gratidão. Eu já escutei essa também, tá? Bom, tudo isso pode estar mascarando aqui um jeitinho inferior de se relacionar consigo mesmo e, consequentemente, com o mundo, porque a necessidade de se sentir visto, valorizado ou importante esconde ali um complexozinho de rejeição. E aí que é dessa forma que se estabelece aquele joguinho de vítima e carrasco, onde às vezes a pessoa é a vítima, outras vezes a pessoa é o carrasco. Então, essa é uma pessoa desse mapa que, por natureza, ela tem uma tendência de pensar primeiro na satisfação dos seus próprios desejos. Veja bem que é um mapa todo concentrado aqui no primeiro quadrante. E mesmo que essa pessoa seja generosa nas atitudes dela, essa generosidade sempre vai esconder um traço de necessidade de ser importante. Então essa é uma generosidade que também pode ser vista como eu quero que você me note. Então essa generosidade, além, a gente nota isso no mapa, além do Sol em Leão, a gente pode notar essa tendência de ser generosa também aqui em Júpiter. Olha o Júpiter no ascendente dela. É um Júpiter em Câncer,
que coloca mais foco nas experiências familiares, e essa é uma questão muito importante para essa pessoa. E pessoas com esse posicionamento geralmente têm uma boa base educacional no sentido de valores. Então essa pessoa, ela aprendeu desde muito cedo, desde a família de origem, que ser generosa, ser responsável, ter bons princípios morais é importante. E isso no ascendente, então tudo que está no ascendente destaca mais na pessoa, marca muito a apresentação pessoal. Então, no lado mais luminoso disso, essa é uma personalidade generosa, de bons valores morais, mas o fato dela desconhecer sobre essa baixa autoestima, sobre o medo de rejeição, acaba que leva essa pessoa a se comportar de um jeito dominador às vezes. Então reparem que esse Júpiter, ele está fazendo um trígono com uma lua que está em Escorpião. Então é uma lua cheia de extremos, que carrega um enorme medo de rejeição, mas a lua Escorpião, ela é intensa, né? Então quando ela não está muito bem trabalhada, quando essa pessoa não trabalha muito bem essa lua, isso pode aumentar muito a questão da insegurança, a sensação de não saber lidar com as próprias questões emocionais mais profundas, o que abre caminho para a desconfiança, para o ciúme, para a necessidade de ter o controle do outro. Bom, enfim. É uma lua de casa 5 e ela teve 5 filhos, gente. Aí a gente já vê mais uma vez como que é importante para essa pessoa a família. Ela tem essa lua de casa 5, ela geralmente sugere isso, bastante filhos. Ainda mais que nesse caso está fazendo um trígono com Júpiter em Câncer, mas o ponto de destaque não é nem esse aqui, tá? Eu quero trazer outro lado desse trígono aqui de um Júpiter em Câncer, que é a forma como ela lidou com essa questão na vida dela. Então essa é uma pessoa que é super presente na vida dos filhos, mas é um excesso de amor que acaba que sufoca, que escraviza, que pode causar até uma castração em alguns desses filhos. Mas esse não é o ponto de observação aqui, tá? Não vou falar sobre a educação dos filhos dela. O que eu quero sinalizar, na verdade, é que esse é um dos setores da vida onde essa pessoa provavelmente demonstra o seu lado dominador do complexo de poder que ela tem. Então, provavelmente seja na relação com os filhos onde ela seja o carrasco. E isso pode se manifestar de diversas formas quando a gente está falando de um complexo de poder, tá? Pode ser um comportamento mais abusivo, mais intimidador, mais manipulador, e principalmente no manipulador da vítima, sabe? Aquele drama, aquela pessoa que tá sempre fazendo um drama, sabe aquela mãe que faz drama? Eu vou ficar sozinha, você vai me deixar sozinha hoje. E isso acaba prendendo as pessoas ao redor dela. Então aquela pessoa que passa mal, que fica doente, que chora, enfim, por esse caminho, tá? Nesse caso desse mapa, é bem provável que seja o comportamento manipulador, dos joguinhos também, aquele joguinho de leve trás, sabe? Aqueles acordinho segredo com um, acordinho segredo com outro, que vira uma enorme de uma confusão, e quando a bomba explode, a pessoa chora, a pessoa passa mal por conta dessa lua em Escorpião, que naturalmente é mais manipuladora. As coisas com o Escorpião, elas têm uma tendência de ser mais ostensiva, no sentido emocional, mas não ostensiva para o mundo ver. Porque Escorpião é desconfiado. Por isso que esse é o comportamento manipulativo. Faz sentido nesse caso, porque é um emocional forte, que transborda, mas é velado. Então é uma manipulação velada, é um joguinho de leve trás que ela faz provavelmente com os filhos, assim, de forma velada. Bom, mas essa é uma pessoa que tem essa questão do medo de rejeição, assim, tão forte, ao ponto dela também se tornar vítima de um abuso, tanto sofrido quanto cometido, tá? Seria bom se a gente pudesse descobrir qual foi o primeiro gatilho desse sentimento de rejeição que essa pessoa tem, porque olha só quem é que está fazendo uma conjunção com o Sol dela. Quirón. Quirón, ele pode ser aquele que cura feridas, como também aquele que causa feridas. Então ele pode representar tanto uma ferida física ou emocional, dependendo de onde ele está.
Então, ao mesmo tempo que ele pode ser uma pessoa que sofre com as marcas no corpo, por exemplo, com alguma deformidade, com alguma doença, a causa das dores emocionais também podem estar no inconsciente, nos sentimentos de raiva, de rancor, de angústia ou qualquer coisa desse tipo. Então pode ser tanto no físico mesmo, a pessoa sofrer com alguma doença, com alguma deformidade, que ela se sinta rejeitada por não estar de acordo com os padrões, como também ela pode sofrer com essa inconformidade dentro dos próprios sentimentos dela. E também leva para esse sentimento de submissão, de angústia por não se sentir bem consigo mesma. No caso dessa pessoa, ela usou botinhas ortopédicas durante a infância, que é um clássico de quem tem Quirón em conjunção com o Sol. E ela também nasceu com sífilis. Bom, para quem não sabe o que é sífilis, sífilis é uma doença que é sexualmente transmissível, e por ter essa ligação com o sexualmente transmissível, a gente acaba que faz uma associação com a Lilith dessa pessoa que está lá em conjunção com o ascendente. Eu também já falei em outros vídeos aqui o quanto que é difícil a gente retratar a Lilith, mas algumas situações dela são assim indispensáveis de olhar, especialmente quando a gente está falando desses temas de poder, de força, de submissão, de transgressão, porque a Lilith tem essa conotação da transgressão, da violência, da conotação sexual também. Então, ao longo da história, a Lilith ela teve muito associada com esses padrões de quebras do moral, vamos dizer assim, não sei nem se seria essa palavra, mas a Lilith teve muito associado com a quebra do tabu. Então, teve associado com os movimentos feministas, com interromper a gestação, com doença sexualmente transmissível também. Então, questões como essa, a gente acaba olhando, trazendo a Lilith para esse olhar, no caso da sífilis dessa pessoa, que é uma doença que é sexualmente transmissível. A Lilith também ajuda a gente a entender esse ponto de observação no mapa. Então, no caso dessa pessoa que está acontecendo, então nesse caso, né, que está no ascendente, que está fazendo uma quadratura com Netuno que está lá no fundo do céu, e a gente sabe que o Netuno também tem essa relação com doenças estranhas, com a contaminação, com a disseminação, pelo fato assim de ser difuso, e ele está no fundo do céu, que é o lar, que é a estruturação, que é a família, e está vinculado com o ascendente por uma quadratura. Portanto, a gente interpreta isso que como a entrada no mundo dessa pessoa foi marcada por uma contaminação hereditária por conta dessa ligação. De fato, essa pessoa ela acabou passando por um tratamento quando nasceu. Ela e a mãe não sabia que era portadora do vírus. E aqui a gente já pode notar essa possível questão relacionada com a rejeição, por ser uma doença relacionada com alguma questão sexual. Pelo menos os antigos entendiam dessa forma, né? Se você prestar bem atenção no posicionamento de alguns planetas desse mapa, você vai ver que a gente está falando de uma pessoa que é de uma geração bem diferente da nossa. Então, mesmo que não seja essa a questão, que essa pessoa fosse ainda recém-nascida, e hoje a gente já tem o conhecimento do quanto que os bebês eles escutam o ambiente, quanto que eles percebem o redor dele. Então, como que esse bebê recém-nascido se sentiu ao ouvir falando ali ao redor dele que o bebê tinha sífilis e que era uma doença sexualmente transmissível e que isso era de alguma certa forma vinculado a uma vergonha. Gente, são muitos estudos que falam sobre o que o bebê escuta dentro da barriga, e quando a gente faz regressão, gente, é impressionante a quantidade de relatos que eu já vi aqui no consultório de pessoas que ouviram conversas de seus pais ainda bebês. Então eu me lembro de conversas específicas que pessoas relataram ter ouvidas enquanto estava no ventre, enfim. Isso significa que esse pode ter sido um dos primeiros gatilhos disparados nessa personalidade aqui em relação a esse sentimento de rejeição. Mas ainda analisando essa Lilith, ela também pode ter uma relação com abusos sexuais, com aberrações sexuais, especialmente pelo fato de estar ali no ascendente.
Não foi o caso de nenhum acontecimento na infância dessa pessoa, dela ter tido algum abuso, dela ter sofrido algum abuso, mas infelizmente essa pessoa não teve o casamento mais feliz do mundo. E esse provavelmente foi o outro lado, né, o outro cenário onde o complexo de poder acabou se manifestando na vida da pessoa. Então, se por um lado, na relação com os filhos, ela foi a dominadora, na relação com o marido, ela era a dominada, ela era a vítima. E aí vocês vão me falar assim, Juliana, mas a casa 7 dela não tem nada, como é que pode ser então? Bom, olha só. O regente da casa 7 dela tá lá no ascendente. Então isso sugere coisas boas, como a questão da generosidade, da boa aparência física, e ela era linda quando era jovem. Mas também amplia tudo que está em contato com ele naquela casa lá, incluindo a Lilith. E é uma Lilith que que causa efeitos muito impactantes na pessoa, que está envolvido com o Netuno ali na casa 4. Então ele amplia tudo isso aí. Mas esse nem é o aspecto mais difícil desse ascendente. O mais difícil é da Lilith com esse Netuno mesmo, porque ele entorpece os sentidos dessa pessoa. E ele entorpece tudo que está relacionado com a vida doméstica, porque é o Netuno que está de casa 4. Então, toda a estruturação emocional dessa pessoa é quase como se fosse sempre contaminado por alguma coisa tóxica, que não deixa essa pessoa ver como que as coisas realmente são. E provavelmente foi nessa embriaguez que ela se perdeu e aí que ela não progrediu no talento primordial dela, porque ela ficou muito presa nessa embriaguez de sentidos. Mas quais seriam os talentos dela, já que a gente está falando sobre isso? Bom, ela tem um talento natural para trabalhar com a palavra, porque ela tem um ascendente em Gêmeos, então isso sugere essa, né, habilidade. O Mercúrio dela tá na casa 3, o que também sugere essa habilidade. Então é um Mercúrio muito bom, é um Mercúrio ágil, porque é um Mercúrio que está em conjunção com Marte em Virgem. Então é uma assertividade direcionada, organizada, metódica, é uma pessoa questionadora, mas é uma pessoa que gosta de buscar lógica nas coisas. Só que o entorpecimento dela lá na casa 4 não deixa ela sair dos problemas cotidianos, do problema doméstico, do problema ali da vida familiar dela. Esse Mercúrio dela é bastante peculiar. Ela tem um talento intelectual que é para poucas pessoas. E geralmente a gente observa questões cognitivas analisando essa parte do mapa, então esse é um caso bastante curioso, porque ele pode tanto sugerir um comportamento obsessivo, como o toque, pelo fato da gente ter o Mercúrio e Marte envolvido, em Virgem, tá? Como também ele pode sugerir altas habilidades, que acaba geralmente influenciando essa questão das altas habilidades, a gente acaba geralmente percebendo isso na presença de Saturno, quando Saturno está envolvido de alguma forma. Que no caso dela está na casa 12, que é a casa do inconsciente, sugerindo muitas habilidades conquistadas assim de tempos pretéritos, muitas habilidades enraizadas ali nessa pessoa, através do tempo, de coisas que ela conseguiu adquirir através do tempo. Por isso que quando a gente está falando de um diagnóstico pessoal, é muito importante a gente saber ligar ali, todos os pontos, os exames clínicos, somado ao histórico da vida da pessoa, somado à conversa que você está tendo ali, para não dar um diagnóstico precoce, tá? Do toque, por exemplo. No caso dessa cliente nossa, ela tinha altas habilidades, ela falava 2 idiomas, porque ela foi criada pelos seus pais dentro de uma comunidade, e que é uma outra característica. Ela era canhota, e na escola ela acabava que apanhou de palmatória, justamente por conta dela falar um outro idioma. Ela falava alemão, e pela data do mapa, a gente acaba vendo que ela nasceu no final da Segunda Guerra, então ela já nasceu com esse estigma. Ela falava alemão, ela escrevia com a mão esquerda e ela apanhou de palmatória por conta desse conjunto todo. E ela acabou desenvolvendo a habilidade de escrever naturalmente com as duas mãos. Essa pessoa escrevia naturalmente, fluido, com as duas mãos. Ela é uma pessoa muito habilidosa, muito intuitiva, criativa, ela escreve muito bem, além de ser bastante questionadora, que é um presente dessa quadratura aqui de Mercúrio com Urano. Então, essa pessoa poderia ter se desenvolvido num setor da escrita, da palavra, porque vale a pena lembrar que o Quiron dela também sugere traços positivos ligados ao trabalho de terapeuta, é um Quiron na primeira casa, então com certeza ela se daria bem em algum trabalho voltado para falar ao público,
falar para pessoas, levar a palavra para as pessoas. E olha só, ela tem o meio do céu em peixes, né? Que é uma lua com quadratura com Plutão, uma lua em Escorpião fazendo uma quadratura com Plutão, e um Plutão na casa 2 que sugere que ela pode ganhar dinheiro com esse talento. Mas esse mesmo Plutão faz uma conjunção com a Vênus, e aspectos envolvendo Vênus e Plutão sugere algum tipo de abuso. Quando a gente soma essa informação dessa possibilidade de um abuso com uma Lilith ali no ascendente, uma quadratura com Netuno, fica mais clara essa possibilidade delas ter problemas com o abuso. E de novo, tanto o abuso sofrido quanto o abuso cometido. Essa questão de não saber lidar com esse complexo de poder é um fator importante na vida dessa pessoa. Então ela tem sim um grande talento para ajudar pessoas, o que de certa forma também é um poder, mas a gente sabe que ninguém leva por um caminho que não percorreu. Então, para haver uma habilidade de curar pessoas, primeiro é preciso curar a si mesmo. E a questão com a rejeição para essa pessoa foi muito forte. O medo de não ser amada era muito forte, tão forte que fez com que ela atravessasse a vida presa ali no fundo do céu. Ela não se desenvolveu adequadamente, né, em relação a todos esses talentos aí que eu acabei de falar. Ela acabou se perdendo nessa névoa que entorpeceu os sentidos dela, da vítima, do carrasco ao mesmo tempo, e joguinhos de poder, e joguinhos de domínio. Mas enfim, foi uma época diferente, né? As limitações dessa pessoa, eu acho que não estava só dentro dela. Muitos dos acontecimentos da vida dela provavelmente foram impostos pela cultura da sociedade da época que ela viveu a juventude dela, a forma como ela foi modelada. Embora eu sempre reforço que a autorresponsabilidade nunca fica de fora. Mas essa é uma pessoa com muitas habilidades intelectuais, mas também com muita dificuldade de enxergar a si mesma de uma maneira honesta. Ela tem muita dificuldade de assumir a condição de dominante que ela tem, de assumir a condição de dominante pela capacidade e não pelo domínio, não pela força. E esse domínio pode ser tanto a submissão quanto a manipulação, dos joguinhos de poder, de querer ter o complexo de querer dominar, que essa pessoa tanto se prende, quanto que ela vive mergulhada nesse universo. Certo, pessoas? Espero que vocês tenham gostado. Tchau!